Tem pessoas que pensam que os cristãos são privilegiados, que Deus os acaricia o ego, que Deus os abençoa com maior frequência porque são da igreja, porque são pessoas que têm uma palavra. E eu já posso dizer para você que na verdade é porque Deus vê fé nestas pessoas. Abraão, o patriarca da fé, ele por muito e muito tempo de sua vida, ele aguardou uma promessa que Deus havia dado a ele, dizendo que ele seria pai de nações, sendo que era um homem já de idade, um senhor avançado em idade, que já não estava nem ele, nem sua esposa produziam mais, já não havia condições de gerarem filhos. Deus deu uma promessa, Deus cumpriu e deu a eles então e concebeu a sua esposa Sara, Isaque. E por sua vez, Deus chega aqui no capítulo 22 de Gênesis, o Senhor pede algo que para muitos seria impossível. Para muitos seria praticamente quase que uma loucura. Mas o Senhor, ele teve o cuidado de reconhecer realmente quem era o Abraão. A Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, que o Senhor permite que passemos pelos desertos, pelas batalhas, para ver o que está dentro dos nossos corações. Se estamos realmente fervorosos, se estamos confiantes verdadeiramente naquilo que Deus fala em sua palavra, ou se só estamos passando somente por um período de achismo, né? Que achamos ter fé, mas quando o problema vem, nós, como diz um ditado, quando aperta demais a porca, ela acaba espanando. E o Abraão é uma prova de que não só mesmo por aguardar, foi paciente esperando a promessa se cumprir, mas também ele soube entender o que Deus queria para ele quando Deus o pediu para ele seu filho. Gênesis 22, versículo 1 diz assim: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E também disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. O pedido de Deus a Abraão talvez seja o mais pesaroso, até o que se assimila também ao próprio ato de Deus entregando o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Abraão ele recebe o pedido de Deus, ele fala: olha, eu quero que você faça um sacrifício para mim. E este sacrifício terá um preço de você imolar. Você vai ter que apresentar o teu filho, Isaque, o teu único filho. Eu quero que você me apresente ele como sacrifício em um altar em meu favor. Abraão não questiona, Abraão não duvida, Abraão não pensa 2 vezes, ele se levanta, assim que Deus fala com ele, ele se levanta, ele pega seu filho, ele junta a lenha, ele pega ali a sua arma, o seu cutelo, que era para poder então fazer a obra ali de apresentar o sacrifício, ele pega o jumentinho, pega os servos que trabalhavam para ele e vai em direção daquele monte. E quando ele chega ao pé daquele monte, ele pede aos seus servos: olha, quero que vocês fiquem aqui, pois eu vou com o meu filho adiante neste monte e nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos adorar. E logo depois de adorar ao Senhor, nós voltaremos. Veja que Abraão, ele não questionou a Deus, ele não duvidou. E uma das coisas que eu acho muito importante comentar é que diz que Deus falou com Abraão e o Abraão disse: eis-me aqui.
Pergunta que eu faço a você. Você está disposto a dizer eis-me aqui para Deus? Você está disposto para fazer quaisquer pedidos que Deus fizer a você? A palavra da fé, ela faz mover o nosso coração. Nosso coração se move em direção àquilo que cremos. Se você não crê no que Deus está falando, dificilmente você terá a fé para abrigar em seu coração o amor em praticar tudo que Deus está te pedindo. Tem casos, por exemplo, que nós podemos pensar em pessoas na Bíblia mesmo. Nós podemos pensar em José, nós podemos pensar em Samuel, nós podemos pensar na Ana, mãe de Samuel, que ela fez uma promessa a Deus dizendo, olha, Senhor, se o Senhor me der um filho, este filho no teu altar eu vou entregá-lo, para que ele sirva ao Senhor no teu altar. E essa mulher cumpriu o seu propósito, ela afirmou o seu propósito diante de Deus. Não foi fácil para ela, acredito eu, esperar tanto tempo, tanta luta, tanta dificuldade, quantas lágrimas. E agora ela pega seu filho, vai até o profeta, o sacerdote Eli, e entrega o seu filho dizendo, olha, trouxe ele aqui para que ele seja um homem de Deus e eu quero que ele sirva a Deus. Não foi fácil para Ana tomar essa decisão. Não foi fácil para Ana se posicionar de acordo com a fé que estava em seu coração. Há algumas pessoas que vão ser diferenciadas porque elas ousam além do que você ousa. Elas creem mais do que você. Aí sim, aquele dito que algumas pessoas falam, você tem mais fé que eu. Em alguns casos é verdade. Algumas pessoas têm mais fé, porque elas acreditam mais em Deus. Outras pessoas, embora creiam também em Deus, não creem de todo o coração. Abraão, quando toma a decisão de fazer exatamente como Deus pediu, ele não pergunta, Deus, mas o Senhor não quer uma ovelha? O Senhor não quer um bezerro? O Senhor não quer um animal como nós sempre fazemos sacrifícios ao Senhor? Por que tem que ser meu filho? Ele não questionou. A direção dada, eu lembro de uma pessoa da empresa que trabalhei um tempo, que ele falava mais ou menos assim, missão dada é missão cumprida, é a força-tarefa. Né? Missão dada, missão cumprida. Ele não pensou duas vezes, ele não questionou a Deus. Às vezes tem coisas que não estão acontecendo para você porque você questiona demais. Você pergunta demais por quê. Aí você tem a resposta daquilo, mas por quê? Sempre cheio de porquê. Você nunca está pronto para fazer sem questionar. Por que só eu tenho que fazer e o outro não tem que fazer? Por que um faz mais, o outro faz menos? Sabe essas perguntas, essas questões que nós vemos, muitas vezes, elas ao invés de acrescentarem a sua fé, elas só te diminuem, ela só te derruba, ela só te impede você de prosperar, de crescer, de ver as coisas acontecerem pela fé. Então, eu peço que você analise desse jeito que eu quero lhe passar. Quando Abraão disse aos servos, nós vamos ali, adoraremos a Deus e voltaremos, já havia uma certeza no coração de Abraão, o Senhor não vai fazer isso com meu filho. O Senhor não permitirá que o meu filho único venha se perder. Veja que Abraão, ele só ouviu a Deus. Sabe por quê? Tem pessoas que entendem que Deus é bom. E sabendo que Deus é bom, confiando na sua bondade, bondade é a pessoa que tem esse prazer de olhar para a bondade de Deus, ela sabe que Deus só quer o bem dela. Deus só quer o seu bem, meu amigo. Deus só quer o seu bem, minha amiga. Se eu sei que Ele quer o meu bem, eu não posso de maneira nenhuma ficar cabisbaixo, desanimado, prostrado. Não posso. Porque eu sei que Deus vai trabalhar por mim, Deus vai operar por mim. Porque Ele com clareza disse, nós vamos adorar a Deus, eu e meu filho, e logo nós tornaremos de volta. Ele já falava com palavras de fé, não é para menos que Ele é o patriarca da fé. Aí você pergunta, porque tem alguns que são os queridinhos, não são pessoas queridinhas, são pessoas que exercem fé. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Deus faz a parte dele, mas nós temos que nos posicionar também. Então, quando isso aconteceu com ele, quando ele teve essa oportunidade de ouvir a Deus, que Deus falou com ele, ele toma a decisão de fazer de acordo com o que Deus pediu a ele. Versículo agora de número 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho,
E ele tomou fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. E então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Importante, né? A fé que o pai tinha no seu coração. Ele fala: filho, Deus proverá para si o cordeiro. O Isaque chegou uma hora que o Isaque ficou preocupado: pai, está acontecendo uma coisa errada aí. Eu não estou vendo o cordeiro, eu não estou vendo aqui, eu sempre vejo o senhor sacrificar, mas o senhor sempre traz o animalzinho. Por que nós estamos levando aqui a lenha, estamos levando o cutelo, estamos indo eu e o senhor, mas nós não estamos levando nenhum cordeiro? Por que, pai? Aí o pai fala: Deus proverá o cordeiro para si. Em nenhum momento ele duvidou. Deixa eu dar um gancho aqui nessa mensagem. Tem pessoas que ela começa algo novo na sua vida e ela já começa desanimada. Sabe o que é triste? Falava esses dias, jovens muitas vezes são muito duvidosos, né? São muito inconstantes. Falava com alguns jovens da igreja e falava: o que você vai ser? Quais serão as profissões que vocês estão almejando? Ah, eu não sei, um dia eu quero ser isso, um dia eu quero ser aquilo. Ah, mas eu acho que eu vou trabalhar igual meu pai. Ah, eu acho que eu vou trabalhar igual minha mãe. Ah, eu acho que eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Sabe aquela inconstância? Tem momentos que você diz: ah, porque eu nunca vou ser ninguém na vida, porque eu nunca tive estudo, porque ninguém nunca me ensinou, porque nunca ninguém me deu oportunidade. Eu sei que eu sou meio fraco mesmo, eu sou meio falho em inteligência, sou fraco em sabedoria. Tem pessoas que ela já olha para si mesma e a boca dela confessa ao contrário. O que Deus falou: você precisa preparar para mim o holocausto. E era o seu filho, ele deveria tirar a vida do seu filho. E quando ele escuta as palavras de Isaque, ele toma a decisão mais sábia que um pai pode ter. Ele não sabia propriamente o que aconteceria, mas ele agiu pela fé. Ele disse: olha, meu filho, não tem aqui nenhum carneiro, nenhum cordeiro, uma ovelha, mas Deus vai preparar para ele um cordeiro do jeito que ele quiser. Se é você, meu filho, que ele quer, assim ele vai receber. Mas eu creio que Deus já tem o cordeiro que ele quer para ele. Agora, será que você não é esse tipo de pessoa, que você é sempre pessimista, você nunca age com fé? Eu tenho ouvido gente falar que coisas que, olha, eu fico bestificado. Sabe por quê? Tem pessoas que falam assim: olha, eu já vou pensando no pior, se caso der coisa boa, pelo menos eu já estava preparado. E se der coisa ruim, eu já sabia que ia dar errado. Peraí, mas você vive, você age na sua vida já pensando que tudo vai dar errado? Você vive a tua vida já agindo como se nada fosse dar certo? Como que vai mudar a tua vida se você não age pela fé? Aí você fala: porque uns são privilegiados. Os privilegiados são pessoas que agem por fé. O privilégio dela está em exercer o que a palavra diz, não o que você pensa ou o que você acha. Aí ele diz, versículo de número 9: e vieram ao lugar em que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Sabe o que vejo aqui? Que o Abraão, ele sabia que Deus faria alguma coisa, mas ele não voltou atrás da palavra. A última palavra que Deus deu para Abraão é: eu quero seu filho como sacrifício. E eu fico aqui, né? Você deve ter talvez ouvido dessa forma, mas fico pensando quando o Abraão escuta Deus falar com ele pedindo para ele seu filho, ele não vai chamar a esposa dele. Ô Sara, Deus mandou levar o Isaque lá no monte e degolar ele. Você acha que deixaria? Pergunto para você, você acha que a mãe deixaria que o Isaque fosse com ele? Tem coisas que você não tem que contar para ninguém, Ah, pastor, mas é que eu vou compartilhar com as pessoas que eu confio. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa, a fé, diz o apóstolo Paulo, a fé não é para todos. Não são todos que vão agir com a mesma fé. Aquilo que Deus falou no seu coração deve ser praticado por você. Eu não posso querer te obrigar a pregar o evangelho com a fé que Deus colocou em meu coração, porque essa é a fé que Deus entregou a mim. Mas cada um recebeu uma medida de fé. E a fé que Abraão tinha era:
Deus falou comigo, eu vou fazer exatamente o que Deus mandou. Parece para mim até uma loucura, né? Qualquer um faria isso, qualquer um pode pensar assim. Ele não chama a mãe do menino, ele vai sozinho, ele e seu filho. E ele faz exatamente como sempre fazia o sacrifício. Amarrou o menino, preparou o altar, colocou o menino amarrado. E a hora que ele levanta o cutelo, ele já tinha no coração que Deus proveria o cordeiro. Mas ele não voltou atrás em nada. Toda a palavra de Deus estava valendo, estava viva no coração de Abraão. Por isso você verá pessoas que, por pior que sejam as situações, elas vão continuar firmadas. Por quê? Porque elas têm uma palavra. Se você não tem uma palavra na vida que você está vivendo, para a direção que você está caminhando, se você não tem palavra, não arrede seu pé, pare, não saia do lugar. Melhor é um dia parado que o resto da vida perdido na eternidade. Porque ele fez exatamente, ele levantou do cutelo, ele ia realmente cortar o pescoço do menino. Só que diz o versículo de número 11, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. É tão bom ter contato com Deus, porque a hora que Deus falou com ele a primeira vez, ele disse: eis-me aqui. Na hora que o anjo falou com ele, ele disse: eis-me aqui. Eu não sou Deus, eu não sou melhor do que ninguém, sou um comedor de arroz e feijão como você. Tenho necessidades físicas, fisiológicas e iguaizinhos a você. Mas a hora que o anjo de Deus falou, o Abraão ouviu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A Bíblia nos ensina que o pastor é o anjo da igreja, que ensina, que exorta, que trata, né? Que cura. Você tem ouvido o teu pastor? Pastor, eu nem pastor tenho. O Senhor tem me pastoreado pela TV aqui. Então deixa eu falar para você. As pregações, você tem colocado em prática? Porque se você ouve o anjo falar e você não para, você não escuta, você não dá atenção, você pode cometer o pior erro da tua vida. Porque se o anjo fala, Abraão, e o Abraão não dá ouvidos à voz do anjo, ele então mataria seu filho. E esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era ver a fé real que estava no coração dele. Por isso que quando ele fala, lá no versículo 12 diz assim: então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. A única coisa que eu consigo encontrar aqui é fé. Ele agiu pela fé, mas ele ouviu a voz do anjo. Ele não estava sozinho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Independente de você, cristão, católico, você do candomblé, você do umbandismo, de onde você for, aqui eu não tenho intenção nenhuma de trazer religião para você, não é isso. Mas você tem uma pessoa, alguém que pregue para você a palavra de Deus, que lhe dê a direção de como ser uma pessoa bem-sucedida de acordo com a palavra, de ter um casamento santo, de ser uma pessoa nobre, uma pessoa bondosa, uma pessoa sempre disposta a doar, uma pessoa sempre disposta a estender a mão. Você tem aprendido, como Jesus disse, os 2 maiores e mais importantes mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Você tem ouvido a voz do seu pastor? Você tem ouvido a voz do anjo de Deus? Ah, pastor, eu não dou muito crédito para isso não. Se o Abraão não desse crédito à voz do anjo, ele teria perdido seu filho. Por isso que ele agora escuta o anjo dizer, olha, Deus mandou que eu viesse, porque agora ele viu que você não vai negar nada a Deus. Ou você torna-se um só com Deus, ou você vai viver, empurrando a sua vida com a barriga. Dizendo que é da igreja, que é da fé, que é disso, que é daquilo, mas você nunca tem provido, porque a Bíblia fala em Tiago, mostra a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé com as obras. Visivelmente o Abraão mostrou, eu creio no Senhor e eu vivo pela fé. E termino agora dizendo, versículo 13, então levantou Abraão os seus olhos, olhou e eis um carneiro por detrás dele.
e travado pelas duas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, que é o Jeová Jiré. O Senhor proverá, donde diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Deus proverá o que você precisa. Deus proverá na sua necessidade. Deus proverá onde você está em falta hoje. Deus proverá. Não duvide do que Deus pode fazer por você. Não duvide do que o Senhor pode entregar. Mas você precisa colocar a sua fé em ação para que Deus possa fazer o milagre acontecer. Amém?